Seja bem-vindo aí, você que está no YouTube, no gravado. Deus é um Deus que fala sim no gravado, Ele fala no ao vivo. É uma delícia estar aqui junto com uma galera há muitos dias no ao vivo. Eu creio que isso mostra muita intenção, mas você que está no gravado, você não pôde estar aqui no ao vivo e está tudo bem, Deus vai falar no seu coração. Então seja muito bem-vindo. Se você já puder curtir aqui esse vídeo, eu te agradeço. É um papo padrão aí de quem sobe vídeos no YouTube. Nunca imaginei que eu estaria fazendo isso, mas eu estou pedindo humildemente. E se essa mensagem fizer sentido para você, no final, compartilha ela no WhatsApp, tá? Com os grupos da sua família, pelo menos no grupo da sua família, tá? Deus só precisa levantar você para impactar toda a sua família. Então seja um canal de Deus. E neste momento, se você puder fechar seus olhos aqui, quem está ao vivo e no gravado. Pai, em nome de Jesus, nós estamos aqui mais uma vez. Não porque nós preparamos, porque nós acreditamos que você já preparou esse dia. Esse dia já foi preparado para você, assim como todos os dias de todas as pessoas já foram escritos no livro, no seu livro da vida. E o objetivo de estarmos aqui é de que 100% das pessoas que chegarem até a videira, 100% das pessoas que entrarem no YouTube, entrarem no Instagram através desse canal, irão entrar como órfãos, mas sairão como filhos. E entrarão como órfãos, mas sairão como filhos de Deus. Sairão com uma identidade ativada. Identidade ativada em Deus, em essência, ei, seja filho. Você é filho de Deus. E isso vai se comportar no seu dia a dia, vai ser visceral. Então o Espírito Santo ensina os corações. Eu quero aprender também algo novo aqui. Eu estou aqui também para aprender e não apenas para falar. Obrigado por ter colocado a mensagem no meu coração hoje de manhã. E nesses últimos dias, cada palavra que sair da minha boca, Jesus, que seja sua e não minha. Menos de mim e mais de ti, Jesus. Fala com o seu povo agora. Eu creio que 100% das pessoas que entrarem aqui sairão tocadas pelo Espírito Santo. Algo novo vai brotar no seu coração. Ontem eu estava conversando com uma pessoa muito querida que nos acompanha aqui. Bruno, eu tive, teve um dia à tarde que eu comecei a chorar, mas é um choro de alegria e eu não consigo explicar. E isso é o Espírito Santo dentro do coração de vocês, mexendo aí dentro, fazendo você se sentir satisfeita, fazendo você se sentir completa e não com vazio, se sentindo preenchida. Então, em nome de Jesus, Pai, quem entrou aqui cansado, quem entrou aqui sem sentido, sem propósito, quem entrou aqui sozinho, quem entrou aqui se sentindo sozinha, se sentindo triste, olhando para a vida, ei, a vida não tem graça. Eu quero te dizer uma coisa, você que está aí com esses pensamentos. Parece o fim, né? Você tá rindo, Bruno? Tô, porque agora que chegou o início de Deus na sua vida, quando chega o fim, é onde Deus fala assim, agora sou eu que vou começar a fazer. Então quando você achar que é o fim, começa a acreditar, olha para a videira, olha para Cristo, sem nenhum sistema fechado, sem nenhuma burocracia, sem nenhum ritual, sem nenhum curso, sem nenhum nada. Olha apenas para Ele. Nós estamos fazendo isso desde o dia 18 de março. Agora é o início de Deus falar, de soprar no seu ouvido, dentro do seu coração. Ei, você não é mais órfão. Órfão se sente sozinho, órfão se sente solitário, órfão olha para a vida e não vê graça, órfão se sente triste a maior parte do tempo, mas quando você decide olhar para a videira e colar na videira, a videira fala, ei, você é filho de Deus, você é filha de Deus. E é isso que você vai receber no seu coração no dia de hoje. Se você não assistiu a mensagem de ontem, assista, porque é uma sequência, tá? É uma sequência de que nós estamos aqui, tá bom? A Bíblia diz, quando chega o fim, pra gente, ser humano, é aonde Deus entra e fala assim, agora é o início. O povo de Israel ficou escravo 430 anos no Egito, 430 anos no Egito, escravo. Pessoas nasceram e morreram como escravo. Eles já achavam que já era, a promessa acabou, é o fim. E aí quando chega ao fim, Deus resolve se revelar e chamou Moisés na sarça. Moisés, você vai tocar o projeto. Agora Deus ouviu, por quê? Porque Ele fala para Moisés, Moisés, tenho ouvido o clamor do meu povo. Ou seja, o povo foi para a rua, o povo foi clamar, o povo foi se reunir, o povo foi orar a Deus para resgatar a promessa.
A maior parte das pessoas já tinha esquecido a promessa de viver em Canaã, na terra prometida de Israel. O povo já tinha esquecido que eles eram uma nação, que Deus tinha uma nação preparada, Israel, e não ser escravo. A essência deles não era ser escravo. Mas por escolhas do homem, eles começaram a viver como escravo no Egito e cresceram lá no Egito como escravo. Não foi Deus que colocou eles lá, mas foi Deus que tirou. E Deus tirou, quando ele chama, está escrito lá em Êxodo, quando ele chama Moisés na sarça, ele fala: ei, tenho ouvido o clamor do meu povo. Então a oração faz muito sentido. O clamor nosso aqui, a intencionalidade de você entrar aqui nos devocionais faz muito sentido. Você tem que entrar aqui com a intenção de receber algo novo, com a intenção de ser filho, de ser filha de Deus, de abrir seu coração, de botar intenção aqui, seja no ao vivo ou seja no gravado. Coloque intenção, como o povo de Israel colocou intenção, como o povo de Israel decidiu não mais olhar para a escravidão, mas olhar para a promessa. Olhar pela promessa pela fé, porque eles estavam escravos. E aí passou um tempinho, e foi um tempinho. Ei, Moisés, vai lá resgatar o povo. E eles saíram da escravidão do Egito. Você crê nisso ou não? Já mandaram o check. Então, gente, a proposta é que a gente não viva mais como escravo. O que eu queria que você entendesse? Que há mais de 2000 anos atrás, antes de Jesus vir ao mundo, o homem Jesus, de nascer na barriguinha de Maria, não tem hospital para nascer, não tem espaço, vai nascer na manjedoura, porque não é sobre manjedoura, não é sobre dificuldade, não é sobre conforto, é sobre quem eu sou na vida desse menino que vai nascer. Então às vezes você busca na fé uma vida 100% plena, sem problema nenhum. Não vai existir isso. Existe problema desde Adão. O próprio nascimento de Cristo foi problema para tudo qualquer lado. Imagina Maria sendo a responsável por cuidar daquela criança e na hora do parto não tinha lugar para ele nascer, não tinha hospedaria, não tinha hospital. Se Maria não olhasse pela fé, o que ia acontecer? Ela ia se revoltar, ela ia ficar triste, ela ia falar: Deus esqueceu de mim. Presta bem atenção, ela ia falar: Deus esqueceu de mim. Mas pela fé ela decidiu: o que nós vamos fazer? Não tem hospedaria? Vai nascer aonde? Vamos ver aqui. E nasceu na manjedoura, crendo de que a fé não é sobre mudança de circunstâncias. As circunstâncias vão mudar. Só que é como estações do ano. Todo ano tem inverno, tem sol, tem chuva, vai parar a chuva daqui a pouco. A fé é sobre relacionamento, é sobre intimidade e acreditar no Criador, que é Pai. E Maria decidiu fazer isso, e ela viveu algo sobrenatural. Ela viveu o chamado de Deus aqui na terra. E você? Como que está a sua fé? Você está duvidando de que Deus existe? Chegou o momento de você acreditar. Só que, para acreditar, eu vou acelerar aqui, tá? Tô falando um pouquinho rápido, porque eu vou acelerar esse negócio aqui. Se eu tiver... Vocês me falam, se eu estiver falando muito rápido. Ótimo. Eu falo, eu corto o espírito, cara. Tudo bem. Bruninha tá aqui. Bruninha tá aqui. Quer dar um oi? Bom dia. Tamo aí. Ó, Cis, depois daqui eu vou botar ela pra treinar, tá? Já adiantei umas coisas no escritório já. Já fiz meu devocional também de manhãzinha. E saindo daqui a gente já vai treinar. Parou um pouquinho a chuva, deixa eu botar aqui uma musiquinha pra gente. Então, gente, essa é a parada da fé. Acreditar. Então, antes de Jesus, o povo não tinha relacionamento com Deus mais. Toda a humanidade estava desconectada de Deus. E qual que é a proposta principal de Cristo na Terra? Vem logo depois desse versículo que eu li aqui para vocês, vou ler de novo. Lá em Coríntios, 2 Coríntios, capítulo 4, versículo 17. A Cris Curi me mandou hoje de manhã. E assim, se alguém está na videira, se alguém está em Cristo, é nova criatura. As coisas antigas se passaram e eis que se fizeram coisas novas. A proposta desse renascimento é de que você queime a ponte. A proposta e o pau que você tem que quebrar com Deus é de que, você já sabe quais são os comportamentos que você não quer mais na sua vida. Você já sabe quais são os comportamentos que te atrapalham na fé. Você já sabe quais são os comportamentos. Ninguém precisa te dizer. Às vezes a gente fica querendo ouvir, né? Você já sabe. Conta o seu, mas quando você come muito. Por exemplo, quando eu detono antigamente os vícios, né? Hoje tem uma coisa que me atrapalha muito, que eu perco a conexão, a sensibilidade com o espírito, que é a comida.
quando eu como muito, quando eu resolvo comer, tipo, muito mesmo. Tipo, livremente, vai. Livremente. Quero chocolate, uma barra. Mas não é um prato, eu como um prato, eu como um chocolate, eu como um sorvete. Eu vou comendo bastante coisa. E isso é o que? Eu tô alimentando um prazer da minha carne. E todas as vezes que eu faço isso, o Espírito Santo vem e me chama a atenção. Cada vez menos isso vai estar sendo feito. Já foi feito muito mais, já tinha sido até diagnosticado com compulsão alimentar há anos atrás. Isso é uma outra história. Mas ele vem tirando isso daí de mim. Mas eu venho buscando isso também. Mas quando eu esqueço, eu caio. E às vezes que a gente esquece nessa correria do dia a dia. Então o segredo está em nós alimentarmos o nosso espírito, ativar a nossa fé todos os dias. Quanto mais eu estou aqui com você, mais eu fico longe dos prazeres da carne. Mas eles vêm. E aí o ponto é, naquele momento a gente tem uma decisão a tomar. Tá? E logo depois desse versículo, Paulo escreve de que Jesus ele veio fazer um ministério de reconciliação. Jesus, na proposta de ser uma nova criatura, eu e você e todos nós, ele veio falar assim, ei, eu vim fazer o religare. Eu vim reconciliar vocês que estão órfãos aí no mundo com o Pai que está nos céus. Então nós falamos sobre isso ontem. Sobre o religare. Sobre o religare. O Bruno e a Bruna não são padres, não são pastores, espírita, candomblé, judeu, muçulmano. Nós não temos nenhuma religião, nós somos apaixonados por Jesus. Ele mudou a nossa história, sem nenhum sistema fechado, sem nenhuma burocracia, sem nenhuma crença. O que nós estamos fazendo aqui desde o dia 18 de março, se você está aí pela primeira vez, eu estou vendo que tem umas pessoas que estão entrando pela primeira vez. Nós só estamos aqui compartilhando uma mensagem que curou a minha vida e a vida da minha esposa e da minha família. Uma mensagem escrita, uma mensagem vivida, um poder colocado na terra. Um poder colocado na terra, o evangelho tem poder, a mensagem que, a boa notícia de Deus para nós tem poder, colocada há mais de 2000 anos. Fala aí. Não, já escrevi lá. Jesus preparou um caminho pra gente. Então ontem a gente falou, só para relembrar, sobre que Jesus veio revelar o Pai pra gente. Jesus veio preparar o caminho pra gente poder se reconciliar com o Pai. E Jesus ele restaurou esse relacionamento com o Pai. Então, é como assim, ó. Você pode me ajudar aqui? Posso, que você Aqui, ó. precisa. Faz aqui pra mim o negócio. Ó, tá vendo aqui? Aqui é os filhos, são os filhos, e aqui é o Pai. Beleza? Antes de Jesus não existia isso. Impossível, porque aqui é só luz e aqui tinha muita sombra, aqui tinha muita escuridão. Aí o plano perfeito de Deus Pai é esse. Jesus, vem cá. Vem cá, meu único filho. Por enquanto você é meu único filho. Vem cá. Isso há 2000 anos. Vem cá. Jesus está aqui com o Pai, colado no Pai, colado. Você vai ver hoje no nosso estudo, colado. Agora desce na terra, encarna. Eu vou fazer você nascer como homem na barriga de Maria. E a proposta é você fazer isso aqui, ó. Vem. Vem, Josi. Vem, Aninha. Solta. De novo. Vem, Aninha. Vem, Milena. Vem, Bruna. Vem, Bruno. Vem. Vem comigo. Vocês entenderam? Essa é a proposta. A proposta é essa, um religare. E quando isso é estabelecido, quando você estabelece isso pela fé, porque você não vê isso fisicamente, né? Você não vê Jesus fisicamente, mas Ele está vivo, Ele está aqui. Ele está aqui. E isso é lindo demais. E quando você decide viver com Ele, você vai sentir Ele através do Espírito. Nós falaremos sobre isso também aqui hoje. E quando essa reconexão, esse religar é estabelecido, essa reconciliação é estabelecida, o Pai, o Filho Jesus e todos os outros filhos, eu, você, Bruna que está aqui ao meu lado, não há espaço mais para o Pai olhar para as suas transgressões. Não há espaço mais para o Pai olhar para as suas falhas e para as minhas falhas. Nossa, Bruno, então significa que eu posso continuar falhando? Você faz o que você quiser da sua vida, você vai sofrer muito se você escolher isso. Mas o que eu acredito, de que quando nós sentimos o amor, quando a gente sente o religare, quando a gente sente Cristo, mano, Cristo me pegou lá do inferno. Quando a gente sente Cristo, sabe, pegando a gente lá do inferno, pegando a sua vida do avesso, pegando a sua vida, você achando que é o fim. Quando você sente isso, você vai sentir o amor dele dentro de você e é visceral, tudo que você vai mais querer é retribuir para ele. E retribuir para ele não é só chegar todos os dias, acordar e rezar no quarto.
Isso é importantíssimo. Mas na essência, entregar amor para Ele é você amar o próximo como Ele te amou. Ponto final. E amar o próximo como Ele te amou são as pessoas mais difíceis. Não as fáceis. As fáceis também, aí é fácil. Mas entregar inclusive para as pessoas difíceis. Deus vem falando muito no meu coração. Tem muita gente aqui nessa sala que está com relacionamento quebrado com familiares. Chegou o momento de você viver Cristo na sua família. E se você quer viver Cristo como Cristo na sua família em 2020, vá resolver esse relacionamento. Não, mas depende do outro. Eita, não depende nem do outro nem de você. Depende daquele que quer fazer o religare. E ele já fez há 2000 anos. Creia apenas, vá lá e faz. Peça perdão, mesmo a outra pessoa, você julgando que a outra pessoa não merece. Se você for ver, todos nós não merecemos perdão. Todos nós não merecemos perdão. Eu não merecia estar aqui. Eu não merecia ter sido tirado da onde Ele me tirou. Mas foi a graça, foi pela graça, de graça, que Ele resolveu tirar a gente de órfão para ser filho de Deus. Amor, como que é aquela frase que a gente viu ontem? Com Jesus eu não consigo mais pecar em paz. Puta, eu não lembro. É essa frase? Com Jesus eu não consigo mais pecar em paz. A Bruna me mandou ontem no Instagram. Com Jesus eu não consigo errar mais em paz. Aí eu falei pra ela o seguinte. Falei, Bru, o pai ama demais o filho. Jesus e todos nós filhos. Jesus ama demais a gente, tanto é que ele foi pra cruz, sem merecer, sem precisar, entre aspas, precisava, para restabelecer a conexão com o Pai. Espiritualmente era necessário Jesus ir pra cruz. Jesus ressuscitou no 3º dia, porque em 3 dias ele fez um trabalho extremamente necessário. Sabe que trabalho que é esse? Os seus pecados estão perdoados. O pecado já não te domina mais. A escravidão já não te domina mais, porque se você quer colar na videira, você é livre. Você não permite mais viver como escravo. Você permite e entrega todo o controle da sua vida para aquele que te deu vida. Isso é bíblico. E aí eu falei, Bru, como é que é a frase? Com Jesus eu não consigo mais pecar em paz. É alguma coisa assim, passa. A Bru tá aqui do lado, tá? Ela vai ficar como ouvinte aqui. Com Jesus eu não consigo mais pecar em paz. É o Espírito Santo com ciúme. O Espírito Santo que habita em você e em mim, nós não falaremos sobre ele aqui já já. O Espírito Santo que Jesus deixou pra gente, ele tem ciúmes. O Espírito Santo, ele se entristece por alguns comportamentos que a gente volta. Com Cristo nunca mais eu pequei em paz. Com Cristo eu nunca mais errei em paz. Tem gente que não suporta ouvir a palavra pecado, porque é um coração machucado pelas crenças religiosas. Só revela o coração da pessoa. Mas tá tudo bem. Coloca falha. Vim alimentar minha alma. Amém. Beijo no seu coração. Uma das frases, falando de alimento, falando de comida, uma das frases mais lindas de Jesus, pra gente entrar e ler aqui João capítulo 14, versículo 8 a 18. No próprio livro de João, capítulo 4, versículo 34, uma das frases mais lindas de Jesus. Uma das frases mais lindas de Jesus, na minha opinião. A minha comida consiste em fazer a vontade daquele que me enviou e realizar a sua obra. A minha comida consiste em fazer a vontade daquele que me enviou, em realizar a sua obra. Quem enviou Jesus aqui na terra? O Pai. Que obra que está sendo falada aqui? Realizar a sua obra. Obra de quem? Obra do Pai. Jesus revela o Pai para nós. Jesus revela Deus. Jesus é Deus aqui na terra. É a forma que Deus resolveu se comunicar com toda a humanidade até o dia de hoje. É muito louco isso. Você crê ou não? O primeiro passo é estudar quem foi Jesus. Depois ele regaça você de amor no seu coração. Então, gente, tá de boa, Bruninha. A Bruninha tá praticamente deitada aqui. Vamos acelerar e dar play. João capítulo 14, versículo 8, diz assim, ó. Filipe disse a Jesus: Senhor, mostre-nos o Pai e isso nos basta. Teve um dia que eu escutei... A Bruna tem uma tatuagem, ninguém explica Deus.
o sentido disso que ninguém explica Deus, porque é assim, né? Tem gente que não entende essa frase. Ninguém explica Deus, é assim. A Bíblia apresenta Deus pra gente. Só que não adianta você ver apenas na Bíblia escrito. Você precisa viver Deus na sua vida. Você precisa viver experiências de fé que vai fazer com que, ei, Deus existe. Ponto final. Ninguém tem o direito de explicar a Deus pra você. Eu, Bruno, não tenho esse direito. Eu consigo dizer o quê? O que Deus fez na minha vida. Eu consigo te falar as experiências de fé na minha vida. Eu consigo te falar de onde Ele me tirou, essa varanda de guerra, de desgraça. Por isso que a gente faz questão de estar aqui. Eu consigo te dizer a luz que Ele colocou dentro da minha casa, do meu coração e do coração da minha esposa que está aqui ao meu lado. Mesmo eu traindo ela várias vezes. Mesmo eu mentindo várias vezes. Aonde Jesus entra não há espaço para escuridão. Ponto final. E na Bíblia também está escrito. Então é necessário que a gente viva experiências de fé. Agora, quando a gente olha para Jesus, eu consigo enxergar Deus. Ninguém explica Deus. Você pode entender que a explicação vem por Cristo. Quando a gente decide olhar para Jesus, estudar a história de Jesus, por Jesus ter revelado o Pai, o Filho e o Espírito Santo, e Ele é Deus, Filho, você consegue entender quem é Deus. Quando você estuda os comportamentos de Jesus, por exemplo, o que Deus pensa sobre ansiedade? Jesus explica. O que Deus explica sobre perdão? Jesus explica. E Jesus não explica em palavras, Jesus vive a palavra, até porque Ele é a palavra. Jesus é o líder que ensinou por exemplo. Então, de uma certa forma, a gente explica Deus. Mas veja, através de Cristo. Vocês vão entender mais sobre isso daqui agora, ó. O Filipe era da equipe de Jesus e Filipe falou assim: Senhor, Jesus, mostre-nos o Pai e isso nos basta. Ponto final. E aí Jesus respondeu: há tanto tempo eu estou com vocês, Filipe, e você ainda não me conhece, Filipe? Parece o Bruno, jumento desgovernado de antigamente. Quem vê o Pai, desculpa, quem vê a mim, vê o Pai. Como é que você diz, mostre-nos o Pai, Filipe? Versículo 10. Você não crê que eu estou no Pai e que o Pai está em mim? As palavras que eu digo a vocês as palavras que eu digo a vocês não são as que eu digo por mim mesmo, mas o Pai que permanece em mim faz as suas obras. Creiam que eu estou no Pai e que o Pai está em mim. Creiam ao menos por causa das mesmas obras. Em verdade lhes digo que aquele que crê em mim fará também obras igual eu faço, e maiores, porque eu vou para junto do Pai. E tudo o que vocês pedirem em meu nome, isso farei, a fim de que o Pai seja glorificado no Filho. Se me pedirem alguma coisa em meu nome, eu o farei. Se vocês me amam, guardarão os meus mandamentos. E eu pedirei ao Pai, e Ele lhes dará outro Consolador, a fim de que esteja com vocês para sempre. É o Espírito da verdade, que o mundo não pode receber, porque não o vê, nem o conhece. Vocês o conhecem, porque Ele habita com vocês e estará com vocês. Não deixarei que ninguém fique órfão. Voltarei para junto de vocês. Longo, mas nós vamos destrinchar isso, tá? Amanhã tem mais. Começamos ontem o caminho para o Pai. Hoje é o segundo dia e amanhã é o terceiro. Para fechar, para você nascer de novo como uma nova criatura, para você saber qual é a sua essência, para você não viver mais como órfão. Se você se sente sozinha, se você tem um vazio dentro de você, se você se entristece, se você não vê graça mais na vida, ei, presta atenção, Deus quer se revelar para você, para que você viva como filho de Deus. Órfão, filho de Deus não se sente mais dessa maneira. Filhos de Deus não se sente assim. E se sentir assim, vai buscar na fonte a solução. E resolve. Agora você precisa testar e não ficar ouvindo da minha boca aqui, jumento. Você precisa testar isso aí na sua vida. A Bíblia, a palavra de Deus é como um sistema que precisa ser testado. E essa vida de órfão em 2020 faz a gente se sentir muito infeliz. E essa infelicidade é de fato, não é a nossa realidade. Se você se sentir infeliz,
Não é a sua realidade isso. A sua essência não é essa. Você precisa quebrar o pau junto comigo aqui, com o Espírito Santo aqui com a gente. Você precisa quebrar o pau. Com Deus, não é contra. É com. Eu não aceito essa realidade que eu estou vendo com meus olhos de órfão. Chegou o momento dessa geração se confrontar e não ficar aceitando as coisas. É normal a ansiedade. Não é normal. Isso não é projeto de Deus. Não é normal. Não, é normal eu fazer uma cirurgia e depois eu despirocar. Não é normal. Isso é anormal, isso pode ser padrão do mundo, mas lembra, Paulo fala, aquele que era assassino, aquele que mandava matar pessoas, um improvável, escolhido por Deus, assim como eu e você. Deixe os padrões desse mundo e entrega seu coraçãozinho pro Pai, deixa Ele renovar sua mente dia após dia, novos significados, novas crenças. Sai crenças negativas, entra crenças positivas alinhadas com os céus. Presta bem atenção nisso. Paulo era um assassino. Se Paulo chegasse aqui, a gente estivesse numa sala, todo mundo presente aqui, ele matava todo mundo ou mandava prender. Não importa se é homem ou se é mulher. Só que ele foi tão transformado por Deus, Deus escolheu ele, Jesus se apresenta para ele pós-ressurreição. Saulo, Saulo, por que você me persegue tanto? Deixa eu mudar até seu nome, você vai ser chamado agora de Paulo. Paulo escreveu 70% do Novo Testamento na Bíblia. Paulo é o 13º apóstolo. Paulo, depois de Jesus, é um dos maiores líderes de todos os tempos também. Paulo, o apóstolo Paulo. Só que antes de viver o propósito de Deus na vida dele, ele era um assassino. Então o que impede você de não acreditar de que você não é essa ansiedade, você não é essa depressão, você não é esses sentimentos ruins que está dentro de você? O que te impede de acreditar nisso? O que te impede? Porque Deus te chamou para essa live não para você ver essa cara desse jumento. Deus não te chamou para essa live para você curtir esse Instagram. Deus te chamou para essa live no mundo espiritual, Ele te chamou pelo nome, para que você saia daqui como filho, como filha de Deus e não mais órfão. Não mais exigindo mudança de circunstância. A fé não é isso. A fé é relacionamento entre pai e filho, filho e pai. E o filho acredita que o pai está no controle de todas as coisas. O filho acredita de que o pai provisiona todas as coisas. O filho luta, o filho caminha na terra aqui sabendo de que o pai está junto. O filho pede sabedoria para o pai. O filho pede a famosa palavrinha networking para o pai. Às vezes você está fazendo um network aí, se relacionando com pessoas que o pai não quer que você se relacione. Você pergunta para ele. Às vezes o pai vai falar assim, então, quero você quietinho aí que eu tô trabalhando no seu coração, depois eu vou botar você em evidência. Eu não sei. O pai tem um plano individual para cada um. Ele é top. Para você viver como uma nova criatura, filho, para você ter esse renascimento até amanhã, você precisa decidir. Decidir que o modelo de evolução foi proposto por Jesus. E a partir do momento que você decide, você também, além de receber vida nova, você vai... Ontem eu estava conversando também com uma pessoa, que era uma dúvida dela, existe um processo de construção, não é assim, nova criatura e acabou tudo, você já é nova criatura, você já é Cristo aqui na terra e acabou. Não, é cristificação, você é uma nova criatura, crendo de que Jesus fez o religare, você acredita, Jesus fez o religare, eu estudo e eu acredito. Eu não tenho como acreditar se eu não estudar. Por isso que nós estamos aqui, fé se aprende. A partir do momento que você estuda, você acredita e toma uma decisão, eu quero ser filho, eu quero ser uma nova criatura. Jesus, eis-me aqui. E aí a cada dia você vai para um processo de construção, de desenvolvimento, não na sua força, não na força de um espaço aqui na terra, de um templo, não na força de alguém aqui na terra, na força de Cristo. Por isso, cola na videira. Se você cola na videira, você é apenas um ramo, filho, irmão de Jesus. E Jesus é o irmão mais velho. O dono de toda a bagaça é Jesus. Bagaça no bom sentido. Tudo vem dele. Eu sou só um ramo, um galho colado na árvore.
essa árvore é Jesus. E o Pai é o agricultor. Jesus conta isso. O Pai cuida de todas as coisas. Ele cuida de todo o sistema. E agora a gente destrincha aqui junto. Colocando todo mundo aí na página, agora a gente destrincha do que a gente leu aqui. Filipe, da equipe de Jesus, ficou angustiado. Jesus, me mostra então logo isso, o Pai, isso nos basta. Ou seja, Filipe ainda não tinha recebido a revelação de que Jesus é o Pai aqui na terra. Ele religa, você quer conhecer o Pai, você olha para Cristo. Então, Espírito Santo, é com você que eu converso, já não é mais com ninguém aqui. O único que pode revelar o Pai para mim, o único que pode revelar o Pai para minha esposa, para todos que estão aqui, mulheres e homens, é você, Espírito Santo. É você que revela. É através do Espírito de Deus de que eu olho para a cruz, de que eu olho para Jesus e eu recebo a revelação. Então é com você que eu falo, Jesus. É pelo Espírito. É no seu nome que eu peço que todos, 100%, um beijo no seu coração, irmão. Um beijo para todo mundo aí no Box CrossFit. Manda um beijo aí, boi. O pessoal do café, Marcelo, todo mundo, é a família. Pede uma revelação agora para Deus. Eu quero receber algo novo. Se revela para mim, Pai. Pede. Se revela para mim, Pai. Não faça como Filipe, questionando ainda, duvidando ainda. Filipe já estava 3 anos com Jesus quase. Mas Jesus, com toda a paciência, ele não critica, ele só faz perguntas. Jesus, ele fala: há tanto tempo estou com você, Filipe, e você ainda não me conhece? Essa pergunta é para agora, em 2020. Há tanto tempo você está aqui nesse devocional e você ainda vive como órfão? Há tanto tempo você está aqui e ainda você não entregou o controle da sua vida para mim? O que te impede? Jesus, ele fala: quem vê a mim, vê o Pai. Ponto. Você quer enxergar quem é o Pai nosso? Olha para Cristo. Está escrito. O problema é que a gente nunca leu isso. O problema é que ninguém nunca nos ensinou isso. É igual quando eu ouvia em nome de Jesus. Nossa, chegava a me arrepiar. Por quê? Porque é ranço que você cria de coisa que você recebe sem profundidade. É um trailer. E aí, quando eu li essa passagem que você leu agora há pouco, que Cristo fala: peça em meu nome. Sim. Aí eu falei: agora eu entendi. Agora eu entendi. Por isso que o estudo é importante, né? Por isso que é importante estudar. Porque você não começa a ouvir só da boca do Bruno e da Bruna. Vocês estão lendo aqui junto comigo. Você não tem uma Biba aí ainda, uma Bíblia? Por favor, compre uma Bíblia atualizada, fininha, no stress. Não é a Bíblia mais de vó, aberta no... E não é culpa da vó, mas são gerações que aprenderam assim, e a gente também. Não é mais no Salmo 91 aberto lá, inalcançável. Chegou o momento dessa geração pegar a palavra de Deus. E não só pegar, mas viver. Testar. Você tem que ser jumento nessa parte. Por isso que eu gosto muito do jumento. Porque o jumento, quando ele bota uma coisa na cabeça, ninguém tira. Então você tem que pegar isso daqui e falar assim: eu quero viver isso daqui. E eu quero viver tendo experiências, eu quero testar isso na minha vida. Eu não quero mais, eu não suporto. Você tem que falar isso. Eu não suporto mais ouvir da boca das pessoas que ela teve experiência com Cristo, experiências de fé, e eu ainda não vivi. Você tem que pedir isso. E depois que você viver, aí sim, você vai comemorar com todo mundo. Mas você precisa viver isso daí. A Nath teve uma experiência na pandemia com Cristo. Aliás, Nath, eu preciso falar com você depois uma parada aí. Vamos embora. Então você quer conhecer o Pai? Anota aí no seu caderno do devocional. Olha para Jesus. O Pai ensina toda a humanidade há mais de 2000 anos, por exemplo, pela vida de Jesus. E Jesus fala: ninguém vem ao Pai senão por mim. Ou seja, você não consegue aprender do Pai se você não olhar para a história de Cristo e viver os ensinamentos de Cristo. Você não consegue sentir a presença do Pai se você não colar na videira. Desculpa falar isso, mas é a verdade. Eu creio que todos que estão aqui estão preparados para escutar isso, porque o próprio Jesus falou: ninguém cola na videira senão aquele que o Pai mandou chamar. Então tira qualquer crença religiosa. A Bruna não suportava ouvir alguém falar em nome de Jesus. Mas o que é isso? É crença religiosa que foi infiltrada na mente da Bruna através de pessoas. Mas essa é a geração que vai para a solução e não ficar no problema.
Felipe, como é que você me diz, mostre-nos o Pai? Você não crê que eu estou no Pai e que o Pai está em mim, então precisa acreditar. Primeiro eu estudo a história de Jesus. E depois eu acredito pelo meu coração de que o Pai está em Jesus e que Jesus está no Pai. Oh, o olho bonito da minha esposa. É uma decisão sua. Para ser nova criatura, vem do seu coração. Eu estudo, porque eu não julgo ninguém que não conhece. Como é que o cara vai falar que acredita se ele não conhece, se ninguém ensinou para ele? Para com isso, moço. Ó, eu acredito de que Jesus está no Pai e de que o Pai está em Jesus. Versículo 10 do capítulo 14. As palavras que eu digo a vocês as palavras que eu digo a vocês não as digo por mim mesmo, mas o Pai que permanece em mim faz as suas obras. Então é Jesus falando aqui, ó, pra gente, falando assim, olha, tudo que eu fiz, tudo que eu falei não veio de mim, porque se fosse de mim, na minha carne, Jesus era humano, Jesus sentiu tristeza, Jesus sentiu alegria, Jesus tinha emoções, Jesus nasceu como homem, ser humano. Se fosse pela carne dele, você acha que ele ia pra cruz? Se fosse só pela carne, isola só a carne de Jesus. Não ia. Ele foi pra cruz para fazer a vontade do Pai. Ele obedeceu o Pai. E agora nós estamos aqui para obedecer a Cristo. Você vai entender por quê. Porque quando eu obedeço a Cristo, tudo que Ele nos ensinou, eu estou obedecendo o Pai. Porque o Pai está em Cristo e Cristo está no Pai. Mano, é matemático isso. Você está fazendo sentido isso daí? Manda alguém um check, pelo amor de Deus. Depois eu explico quem é novo aí porque o checked. Por vários fatores, mas tem um principal. Cristo fala, você quer conhecer o Pai? Acredite de que eu estou no Pai e que o Pai está em mim. Tudo que eu falei há 2000 anos, tudo que eu fiz há 2000 anos, foi o Pai que fez, através de mim. Obras são resultados, check it. Boa. Versículo 11. Creiam que eu estou no Pai e que o Pai está em mim. Jesus reforça isso de novo. Creiam ao menos por causa das mesmas obras. Então Jesus está falando, olha, como Jesus fez vários milagres, creiam pelo menos nisso. Se vocês não conseguem acreditar no que eu estou falando, se você não consegue acreditar, mano, por favor, pelo amor de Deus, Espírito Santo, eu sou jumento demais, presta bem atenção. Se você não acredita nos ensinamentos de Jesus que está escrito, acredita pelo menos no que Ele fez na minha vida, irmão. No que Ele fez na vida de várias pessoas aí. Ele restaurou minha casa, o meu casamento. Jesus, Ele falou isso aqui agora para Felipe e para quem estava ouvindo. Se vocês não estão acreditando no meu olhar, no meu abraço, no meu sorriso, se vocês não acreditam de que todo dia nós estamos aqui às 10 horas da manhã, se vocês não acreditam, pelo menos acredita que é Deus que está fazendo isso. Porque ninguém abre uma live às 10 horas da manhã todo dia há quase 9 meses. Ninguém abre para falar do mesmo assunto. Ninguém, é insustentável. E mais pessoas estão recebendo, sendo ativadas a fé e estão tendo resultados na vida delas. São várias. Em nome de Jesus. Acredita pelo menos nisso. Jesus está falando, você lembra que eu curei um paralítico? Acredita pelo menos nisso. Sabe uma coisa? Você lembra que eu curei um cego? Acredita pelo menos nisso. E Jesus está batendo na porta de várias pessoas e tem várias pessoas que estão, fechadas ainda. Estão fechadas porque estão machucadas, né? Sim, tá cheio de espinho o coração. Jesus até conta isso. A semente está sendo jogada, mas é tanto espinho que você precisa parar de tirar esses espinhos aí. É você que tem que tirar. É você que tem que parar de olhar pelos espinhos, que são as preocupações, que são o excesso de ganância de riqueza, o foco de que é rico, preciso ser rico. É o que está acontecendo em 2020. Se a gente ligar o piloto automático, principalmente por causa da internet. E os prazeres da vida, lembra da comida pro Bruno? E antes era o quê? Pornografia, era vício sexual, prostituição. Cada buraco que eu já me meti, cada buraco escuro. Lugares escuros, pesados. Mas que eu ia para satisfazer a minha carne, prazeres da vida. Isso só me afastava. Isso era espinhos. Quando a palavra de Deus era ouvida e começava a crescer, os espinhos faziam assim, ó. Não deixava amadurecer o fruto. Mas chegou o seu momento, acabou. Respire boia. Ó, pelo menos acredite. E aí Jesus, quando ele fala isso, ele está falando assim, olha, são duas coisas que eu vim fazer além de falar que você é filho.
Eu vim salvar vocês. Todos aqueles que acreditar, pelo menos nas obras de Cristo, acreditar que Cristo é o caminho, que só existe Ele como Senhor e Salvador, já é salvo, vai estar na Nova Jerusalém quando Ele voltar. Mas tem uma segunda parte, que é uma decisão nossa. Como eu quero viver até a volta de Cristo? Como eu quero viver, porque Ele já falou aqui, nós vamos ler de novo que Ele vai voltar. Como eu quero viver até Ele voltar? Sofrendo? Cheio de espinho? Eu acredito em Deus. Eu era assim de 2016 a 2018. Eu acreditava em Deus, ninguém mudaria isso em mim. Eu acreditava em Jesus, mas eu não conhecia. Eu não tinha decidido. Eu ainda queria alimentar os prazeres da minha carne. Eu ainda queria ficar alimentando as preocupações. E aí eu não rompia, eu só sofria. Então até a volta de Cristo, Ele quer que a gente não sofra mais, mas que a gente já comece a desfrutar, como a oração do Pai Nosso: viva na terra como no céu. Seja canal de Deus na vida de outras pessoas, mas antes deixa eu encher você da minha água que é viva. E do seu rio fluirão os rios de água viva, em nome de Jesus. Acabou. Creiam que eu estou no Pai e que o Pai está em mim. Opa, já li isso daí. Versículo 12. Em verdade lhes digo, que aquele que crê em mim fará também as obras que eu faço e outras maiores fará, porque eu vou para junto do Pai. De novo Cristo reforça, aquele que acreditar em mim vai fazer obras maiores e melhores. Por quê? Porque toda obra feita, quando você está colado na videira, não é você que faz, é Ele. Só que como já passaram mais de 2000 anos, várias coisas aconteceram. Jesus fez a obra 3 anos, é questão de tempo, é matemático. Por isso que Ele fala que vocês farão obras maiores. Porque a mensagem que Cristo deixou, ela se sustenta até hoje, 2020 anos depois. O calendário foi dividido da humanidade. Esse cara é top, velho. A história foi dividida, a humanidade. Mas é uma divisão de antes e depois para unir pessoas e não para desunir. Quem escolhe a desunião somos nós, seres humanos. E a nossa história também, eu acabei de pensar aqui, a história foi dividida antes e depois de Cristo. Isso. E a nossa história também é dividida em antes e depois do ser humano. A minha pelo menos é. De todos. Né? Antes e depois. Dá pra deixar Bruna AC antes de Cristo. É. E Bruna DC. Bruna DC, Bruna AC. Queimar a ponte. Quando você queima a ponte, de um lado da ponte tem Bruna antes de Cristo e do outro lado da ponte tem Bruna depois de Cristo. Cristo na vida dela. Cristo na sua vida. Você acredita nisso ou não? Paulo diz lá em Gálatas 4 que isso que você está falando é o espírito de adoção. O Espírito Santo, que Jesus já vai falar aqui pra gente, ele é um espírito que adota. E ele fala assim, antes de Jesus, antes de Cristo, Bruna AC, você vivia como órfã. E quando eu chego na sua vida, então depois de mim, você vive como filha. E o espírito de adoção te chama pelo nome, vem. Vem que eu tenho um plano na sua vida, vem. Vem comigo que eu não quero só fazer você ser salva. Eu quero poder executar um propósito que eu tenho dentro de você, de acordo com os talentos que foi eu que te dei. Seus talentos, seus dons, foi o Criador que fez. Você reconhece isso ou não? Ele quer usar os seus dons, os seus talentos. Gente, tem um vídeo que o Dave colocou ontem no Instagram, no YouTube, assista. Eu não lembro qual que é o nome, mas se alguém precisa lembrar, escreve aqui. Fica como tarefa. Ele fala sobre propósito, tá? Deus vai falar no seu coração. E tudo que vocês pedirem em meu nome, isso farei, a fim de que o Pai seja glorificado. Versículo 13. Se me pedirem alguma coisa em meu nome, eu farei. Tudo que você pedir, peça em nome de Jesus. Sem nenhuma crença envolvida, porque não tem. O que acontece? Como Cristo está vivo, no nome dele tem poder. Ele mesmo disse. Ele disse no final, quando ele ressuscita e se apresenta para os discípulos. Ele fala assim, ó. Gente, galera do devocional, toda a autoridade foi colocada no meu nome. Toda. Eu vou ler pra você não ouvir da minha boca. É eu que tô falando, né? Mas tudo bem. Ó. Mateus capítulo 28, versículo 18. Jesus aproximando dos discípulos, aproximando dessa sala neste devocional, olhando nos seus olhos, está te dizendo, ei, eu tô vivo. Eu quero que você conheça mais de mim. E eu tô falando uma coisa aqui pra você.
toda autoridade me foi dada no céu e na terra. Portanto, vão e façam discípulos de todas as nações, batizando-os em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, ensinando-os a guardar todas as coisas que eu tenho ordenado a vocês. E eis que estou com vocês todos os dias até o fim dos tempos. Ou seja, até o retorno dele. Aqui na terra vai acabar um dia. Eu achei que fosse ontem. Ontem choveu tanto de madrugada que a Bruna me acordou de madrugada achando que Jesus estava voltando. Não choveu, amor. Fala aí o céu. Veio os relâmpagos, o céu tava bonito, mas tava meio que temeroso. Mas tava dando né? umas coisas, umas luzes estranhas. Era relâmpago, era raio. Aquele bagulho choveu muito forte. A Bruna me acordou falando, ai, Jesus tá voltando, me abraça aqui. Pra gente estar junto. Deixa eu te dizer, o negócio vai ser tão top. Leia Atos capítulo 1. Da mesma forma que Jesus subiu, ele desce. Na hora que ele descer, irmão, vai ser muito rápido isso. É como o próprio Jesus contou. É como um ladrão invadindo uma casa. Vai ser de supetão, assim, ó. E aí fica tranquilo. Tá escrito lá, é a parábola das 10 virgens. E aí, o que acontece? Isso vai acontecer, eu tô caminhando pro fim aqui, tá, gente? E isso vai acontecer assim, ó. E não se preocupa no como, porque é ele que faz. Nós vamos se encontrar na Nova Jerusalém. Apocalipse 21, Nova Jerusalém, está especificado qual vai ser o lugar de morada. Meu em nome de Jesus e seu em nome de Jesus. Então, peça em nome dele, toda autoridade foi colocada no nome dele. Ele venceu a ansiedade, ele venceu a tristeza, ele venceu a depressão. Ele venceu todas essas coisas. Agora receba aqui, Bru, vem cá. Por favor. Agora receba aqui. Versículo 15. Jesus promete o Espírito Santo. Para o processo de nova criatura acontecer, precisa ter a terceira parte da Trindade que ninguém fala. Não fala muito, na verdade. Jesus ele apresenta Deus como Pai. Jesus apresenta Deus como Filho, Ele mesmo. E Jesus ele fala sobre o Espírito Santo. É a terceira pessoa da Trindade. É como Deus em 3 pessoas: Pai, Filho e Espírito Santo. E o Espírito Santo habita dentro de mim. Nós somos templo. O Espírito Santo já entrou em você a partir do momento que você decide colar na videira e estudar sobre Jesus. Pode ficar tranquilo. Agora tem um relacionamento a ser feito aí. Olha, se vocês me amam, guardarão os meus mandamentos. Então Jesus está falando para vocês me amar, sendo nova criatura, para vocês me amarem, obedeçam tudo o que eu deixei de princípio, de mandamento, de comportamento. Então, para eu amar a Jesus, eu preciso saber, por exemplo, se eu estou ansioso, eu preciso saber o que Jesus fala sobre ansiedade, e eu preciso viver pela fé a orientação que Jesus deixou sobre ansiedade, por exemplo. Isso é amar a Jesus. Não é só falar da boca para fora, eu acredito em Jesus. Não é isso. A gente já estudou muito sobre isso aqui. A fé tem uma linguagem. A linguagem da fé não é só eu acreditar. Quando você está ansioso, por exemplo, eu estou falando de ansiedade, quando você está ansiosa, você precisa não só acreditar em Jesus, mas você precisa se comportar como Ele disse para se comportar quando você estiver ansiosa. Você precisa pensar como Ele disse para você pensar quando você estiver ansiosa. E você precisa falar como Jesus ensinou você a falar quando você ficar ansiosa. Vocês estão entendendo isso? Dá um check aí. Entendeu não? É isso. Isso é para cada assunto. Por isso que a gente precisa estudar a história. Porque Ele veio dividir a história. Ele veio mudar a humanidade. Reconciliar a humanidade com Deus. O mundo estava afastado de Deus. Jesus faz o religare. Check it. Boa. Boa, Cis. Eu pedirei ao meu Pai. Então, além de vocês obedecerem aquilo que eu deixei para vocês, ou seja, além de vocês viverem as palavras que eu deixei para vocês, a mensagem que eu deixei para vocês, além de vocês viverem isso, eu vou pedir. Jesus não tinha morrido aqui ainda. Então ele fala assim: eu vou pedir ao meu Pai para que ele dê para vocês um outro consolador. Jesus era um consolador. Jesus era o Messias tão esperado pelo povo. Alguns acreditaram, outros não. Alguns acreditam até hoje, outros não. Tudo bem. O amor dele não muda. Essas são escolhas. Agora veja, essa é a geração que vai conhecer quem foi Jesus e quem é Jesus, porque ele está vivo.
E ele falou assim, eu vou para junto do Pai, mas eu vou deixar outro Consolador com vocês, para que, a fim de que ele esteja com vocês para sempre. Esse outro Consolador é o Espírito Santo, ó. Versículo 17, é o Espírito da verdade, que o mundo não pode receber, porque não vê e nem o conhece. Mas vocês que estão aí nessa sala do devocional, vocês estão tendo a oportunidade de conhecerem, porque ele habita com vocês e estará com vocês. Então, por que o mundo não reconhece o Espírito Santo? Porque quando eu estou no mundo, significa assim, ó, Deus não faz acepção de pessoas, Deus não faz diferença entre pessoas. Mas pega aqui, ó, vou falar da minha história, mas você faz a sua aí. Faz um paralelo para a sua. Quando eu estou sendo dominado, escravo, órfão, pela pornografia, por exemplo, por sexo, prostituição, eu estou no mundo que Paulo escreve, que Deus fala. Eu estou no mundo sendo dominado, sendo escravo. Pelo poder, pelo dinheiro. Pelo poder, pelo dinheiro, tudo idolatria oculta, viu? Droga, compra. Fala mais alto aí. Bebida, comida, droga, compra, vício de internet. Quando você falar mal dos outros, julgar os outros, querer controlar, inveja, tudo isso é o que? São padrões do mundo que não é normal, não é projeto criacional de Deus, e eu estou sendo dominado por isso. E por que quando eu estou aqui eu não reconheço o Espírito Santo? Eu não reconheço o Espírito da verdade? Porque eu quero tanto ficar aqui, essa é a verdade. Eu quero tanto ficar aqui que eu já sei de forma inconsciente que se eu for atrás desse Espírito da verdade, ele vai colocar uma luz aqui nessa escuridão. E aí não vai ter mais espaço e eu quero ainda viver na escuridão. O Espírito da verdade traz consciência. O Espírito da verdade coloca luz onde há escuridão. Então, desculpa falar, mas eu falava, eu não quero mais viver a pornografia. Eu falava da boca pra fora, mas eu queria. Eu falava pra mim mesmo que eu não ia mais trair, mas mesmo assim eu ia lá e traía, porque no fundo era bom. No fundo, é bom pra nossa carne. Para com esse negócio de hipocrisia. É bom demais. Os prazeres da vida, riqueza, é bom demais pra nossa carne. Só que isso domina. Quando eu só olho, coloco só foco nisso. E aí eu sou dominado por isso. Na verdade, eu sou dominado, não é eu que domino isso. Eu sou dominado, governado por essas coisas. Aliás, o dinheiro tem inclusive um Deus chamado Mamon. Isso é uma outra história. Dinheiro, quando a gente coloca tanto foco no dinheiro, eu buscava, quando eu trabalhava na Cielo, a minha paz vinha do dinheiro. Então eu era escravo do dinheiro. O dinheiro fazia assim, então, Bruno, eu sou seu Deus e sou eu que te dou paz. Ponto final. Então, o que precisa acontecer para você sair dessa escravidão? Como foi para o povo? Você precisa clamar. A minha carne quer ficar aqui, Pai. A minha carne quer ficar aqui, Jesus, mas me tira desse lugar. E aí o Espírito da verdade entra e te tira. Mas isso precisa vir de todo o seu coração. A própria Bíblia diz, em espírito e em verdade. Deus é espírito. Você precisa dizer isso. Gente, se alguém tem dúvida, manda aqui pra gente esclarecer já hoje. Não viva mais na escuridão. Não viva mais como escravo. Quem é escravo é órfão. Mas eu tô aqui ao seu lado. E eu oro pela sua vida para que o Espírito Santo te tire desse lugar. Mas ele só vai te tirar se você decidir a olhar para a videira. A olhar para aquele que tem luz, para colocar na sua escuridão. E aonde há luz não há espaço para escuridão. Bruno, eu escutei isso de uma professora. Por que você não larga a pornografia? Porque a pornografia é o seu Deus. Aquilo me matou. Eu já era escravo. Aquilo lá me fez assim, ó. Plá, plá, plá. Sabe por que você não larga o vício sexual, o sexo, a traição, as mentiras que você conta para você mesmo, as mentiras que você conta dentro da sua casa para sua esposa? Porque tudo isso é o seu Deus e não aquele que você fala que acredita. Isso me esbagaçou, mas isso me fez mudar. Isso me fez, na verdade, a entrar um jumento dentro de mim de eu não me conformo mais com isso. Eu quero olhar para aquilo que eu acredito. Eu não quero que isso aqui seja o meu Deus. Eu não tinha essa consciência. E quando ela me falou isso, o Espírito da verdade que Jesus propõe aqui, ele traz consciência para o Bruno, ele traz consciência para vocês. Vocês estão entendendo isso? Pelo amor de Deus, da Checked. Ele traz consciência. E aí eu tomei uma decisão. Eu não quero mais ser escravo disso. E aí é o princípio de Jesus. Arrependei-vos,
diariamente. Arrepender é você olhar para a videira todo dia. Olhar não mais para escravidão, não mais para as tristezas, ansiedades, os prazeres da vida que te domina. Olhar para mim. E eu te coloco a verdadeira essência para você viver. Isso é uma decisão. E o Espírito Santo está entrando no seu coração agora, mulher. Fazendo a obra aí dentro. Mas no momento que você sentir prazer, olha para a videira, para 3 segundos, 1 minuto, apenas 1 minuto e fala: Jesus, Jesus, Jesus. Você não precisa falar mais nada além de Jesus, Jesus, Jesus. Eu não quero satisfazer a minha carne. E depois que você falar em 1 minuto Jesus, você vai falar assim: eu não vou. Não adianta a gente ficar triste. Eu entrei em depressão, inclusive, derrotado. Isso não adianta de nada, você precisa levantar. Talita cumi, levanta e anda. Eu sou a luz do mundo, Jesus está falando, eu sou a luz do mundo, deixa eu entrar aí. Não coloca mais desculpas, não coloca mais vitimismo nessas coisas que você está dizendo que é Deus na sua vida. Se você não consegue parar de machucar, de dominar pessoas, de trair pessoas, de viciar em algo, é porque essas coisas estão sendo o seu Deus. Você quer isso? E nem adianta ficar triste. Isso tem que quebrar o pau dentro de você. Você tem que ir assim, ó, eu não me conformo. Eu não sei como, mas Deus vai fazer. Eu vou olhar para a videira todo dia e eu não vou mais buscar Deus naqueles lugares. Nem outras pessoas e outras coisas, né, amor? No mundo sexual, sabe as fantasias sexual de... O negócio é tão escravo. Como é que chama? Sadomasoquismo. O negócio é tão escravo. Isso é oculto, né? Ninguém fala isso daí. Mas eu já vi muito isso daí. Já vivi umas paradas que você nem acredita. Isso é como... Hoje, olhando pra isso, sadomasoquismo, que você acha que é normal. Quando eu olho isso hoje, eu não julgo nunca. Mas eu vejo o povo escravo no Egito, lá é o povo de Israel. Escravo. Escravo tomando tapa, que o sadomasoquismo é isso, né? Você apanha no sexo. Escravo. No mundo espiritual, o lado ruim da espiritualidade está te fazendo como escravo. Só que ele já perdeu essa batalha há 2000 anos. Você só precisa olhar para aquele que é a luz do mundo. Você só precisa quebrar o pau dentro de você e falar assim: eu não aceito mais isso na minha vida, eu quero ser filho de Deus. Você não precisa fazer nenhum curso, você pode decidir agora. E aqui eu fecho. Não deixarei que fiquem órfãos. Voltarei para junto de vocês. Então Jesus, ele fala: eu não vou deixar vocês ficar órfãos. Imagina a equipe de Jesus vivendo com Jesus, falando que Jesus ia embora. Ele está falando: ô Pedro, ô João, ô Tiago, vocês todos, Felipe, eu não vou deixar vocês órfãos. Eu vou deixar o Espírito Santo. Vocês aí de 2020, vocês não precisam mais viver como órfão. Eu vou deixar para vocês um Espírito de Deus, o Espírito da verdade, um outro Consolador. É como um Waze te guiando, vira para a direita, vira para a esquerda. Pergunta para o Espírito Santo. Fala para eles aqui, vem aqui um pouquinho, parece que comigo. Fala para eles que a gente viveu lá. Não quer falar? A história das roupas? Importante falar isso daí. Aqui um pouquinho. Vamos dar um exemplo na prática do Espírito Santo. O Bruno tinha separado umas roupas para dar embora. Tava uns 3 meses no carro, 2 sacolas cheias de roupa, e eu já tava ficando nervosa já, né? Porque a gente foi pra praia, carregou o carro, as roupas lá no carro. Aí eu falei: amor... Mas eu escutei, hein? Eu escutei xingamentos sobre essas roupas, né? Não é xingamento. Eu falei: meu, até quando você vai... Resolve, né? Eu gosto de resolver as coisas logo. Até quando você vai deixar pendência no carro? Até quando você vai deixar essas roupas? Se você não sabe pra quem dá, pega essas roupas e coloca na rua, alguém vai passar e vai pegar. Aí ele: não, Deus ainda não falou pra quem tem que dar. Aí, amor, eu sei, mas coloca na rua que Deus vai falar, Deus vai fazer a pessoa pegar, a pessoa que precisa. E ele tem teimosão, não vou coisar. Jumento. Aí esse domingo a gente foi almoçar num restaurante, e aí um senhor parou pra gente, assim, e falou se a gente tinha alguma coisa
Enfim, aí eu tinha um dinheiro e dei pra ele. Aí beleza, a gente nem tinha um. Fomos comer. Aí a gente foi comer, a gente foi almoçar. Quando a gente voltou, uma hora e pouco depois, ele ainda tava lá. Aí ele veio, agradeceu pelo dinheiro, aí ele falou, você não tem umas roupas não pra me dar? Aí eu já falei, meu Deus do céu. Porque aí na mesma hora eu falei assim, amor, várias coisas, né? Primeiro, que Deus fala mesmo. Ele fala em palavra. E segundo, só que não é no nosso tempo. Fazia 3 meses que aquelas roupas estavam ali e o Bruno falava assim, amor, Deus vai mostrar. Ele vai mostrar, fica tranquilo que ele vai mostrar. Eu, amor, mas como que ele vai mostrar, meu? Vai passar alguém na rua, já dá logo, já mostrou. Só que não é do nosso jeito e não é no nosso tempo. E muitas vezes o que a gente está precisando é tempo e paciência. Porque ele vai mostrar, ele vai falar audível, né? Audível. Adoro essa palavra. Através de pessoas e com voz. É isso. Não é em silêncio. É assim, ó, Deus vai chegar na sua frente e vai falar, faça isso. Foi chocante, cara. Deixa eu te dizer, um dia eu escutei Bruno, eu quero escutar Deus audível. Ele fala o tempo todo. E eu creio que eu já bati tanta cabeça com isso aqui não tem nenhuma glória no Bruno, a gente só carrega a glória, tá? Eu já bati tanta cabeça de querer fazer do meu jeito, bati tanta cabeça de querer julgar as coisas do meu jeito, da minha forma, que eu não suporto mais isso. Por isso que eu continuo dizendo que eu sou jumento, só que hoje manso. E o jumento decide acreditar e ponto final. O jumento vai só num caminho. E eu só decidi pegar esse caminho. E eu acredito que essa geração é a geração que vai parar de ser imediatista, parar de querer fazer do seu jeito. Você viu o que a Bruna disse? Era isso que ela falava pra mim. E não é um problema isso daí, mas a gente precisa romper isso daí. Não, então você olha a pessoa, você vê, Deus já falou, dá pra ela. Não, Deus quer dar experiências de fé. Isso que aconteceu foi uma experiência de fé pra Bruna. E pro foi uma experiência também. De fé pra mim, foi pro cara, porque aí eu fui conversar com o cara, né? Aí eu fui falar pra ele quem é que tá dando pra ele, que não era eu, né, que tava dando pra ele. Aí ele ficou comigo uns minutos. Qual que é a chance dele falar pra uma pessoa, olha, você tem umas roupas pra me dar? Mano, e essa pessoa tem roupa no carro? Ele veio até o carro. Ele veio até a janela, depois do almoço, depois que a gente já tinha dado 10 pontos pra ele. Foi almoçar, 1h30 depois. Ele veio até o carro, viu? Você não tem umas roupas pra me dar? Eu tinha 2 sacolas gigantes de roupa pra dar. Quando Deus responde, quando você espera a resposta, quando Deus responde, Ele faz um arregaço sistêmico em várias pessoas. Ele responde de forma abundante, a palavra dele é abundante. Decida acreditar como o jumento aqui acreditou um dia e continua acreditando. E se um dia eu esquecer, você tem que olhar na minha cara e falar assim, você esqueceu, jumento? Você tem que falar pra mim isso. Você esqueceu, a Bruna tem essa autoridade, a minha mãe tem essa autoridade também. E vocês aqui também tem. Se você me ver na rua e esqueceu, você tem que falar isso pra mim. Presta bem atenção, Deus quer te dar experiências de fé. E quanto mais a gente Deus quer que você confia no tempo. Quanto mais a gente se relaciona, mais ele fala, mais a gente percebe, né? Exato, por isso que nós estamos aqui todo dia. Quem é que não entendeu isso ainda? Meu Deus, eu não tô aqui querendo aparecer a minha cara, querendo engajar Instagram, querendo crescer milhares de seguidores. Não tô querendo nada disso daí, que se eu quiser eu deleto esse Instagram agora. Como um jumento. Isso aqui é tudo pra ele, por ele, é ele que faz, irmão. É ele que vai trazer um por um. E eu creio nisso. Ele já me revelou isso em sonho. Isso que nós estamos vivendo, ele falou de forma audível em 2016. E ele falou, vai ter uma mulher ao seu lado, o nome dela é Bruna. Você vai evangelizar pessoas e vai ter uma mulher ao seu lado chamada Bruna. Fica de boa. 4 anos depois se concretizou. E a promessa, quando se cumpre na minha vida, impacta a sua vida. Não impacta só a minha, senão não é Deus, impacta toda. Pessoas, plural, união, não desunião. Então, por favor, eu não sei como é que você está vivendo isso. Eu não sei como que você está vivendo hoje. Como que você recebeu essa mensagem. Mas deixa eu te dizer, espere o tempo. Procure em Deus. Conversa aqui com esse cara que falou, vocês não vão ficar órfãos. Vocês não são órfãos. Eu vou voltar para junto de vocês. Enquanto eu não volto, tem um outro consolador que está ali, ó. Querendo conversar com você. Eu não vou contar mais experiências do Espírito Santo aqui, porque não dá mais tempo. Eu já preciso fechar essa live, esse devocional. Vamos orar. Esse é o mais importante. O momento mais importante é a oração agora no final. Só que a oração termina com ação. A oração termina com ação.
Então, qual é a ação que você vai tomar hoje de diferente? Qual é a ação que você vai tomar hoje? Comportamento, fala, pensamento diferente para confiar em Deus. E não apenas para ficar na balela de que você tem fé. Desculpa. E eu falo isso pra mim quando eu falo pra você. É todo dia que você tem que falar, porque a gente esquece. E eu falo todo dia, vai ficar na balela de acreditar ou vai mais uma vez esperar o tempo? Vai esperar Deus responder. Vai ter alguém que vai pegar essas roupas, Deus vai se revelar aqui. E a minha vontade é de dar a estrela. E a sua também. Né? E a Bíblia diz, a fé é a certeza e a convicção daquilo que você não vê, mas você crê. Oh, Jesus. Jesus, faz o seu espírito da verdade fluir. 100% das pessoas que estão aqui vão receber um rio de água viva. Um rio que você vai sentir fluir dentro do seu coração, dentro da sua família. Chega de olhar para as suas necessidades, pergunta para Ele que te conhece pelo nome, que já tem seu futuro escrito. Pergunta para Ele o que você deve viver, o que você precisa para o dia de hoje. Pergunta para Ele. Ele é seu Pai. E Ele não suporta ver você como órfão, mas Ele não vai agir. Ele quer você dando o primeiro passo para Ele. Isso que a gente viveu no carro faz com que a Bruna não esqueça de que o Espírito Santo responde, age, faz. Experiências de fé, pede mais aí, eu quero mais. Não se contente com apenas uma experiência de fé. Eu quero jamais, eu quero todo dia mais. Porque quando eu falo eu já estou contente, já não preciso mais, eu estou limitando a Deus. Ele quer fazer tanto mais na sua vida. O Espírito Santo está entregue, está feito, está checked. Mais um dia. Nós não vamos completar 9 meses, nós vamos completar 8 meses amanhã. 8 meses, todos os dias, domingo a domingo, sem falhar um dia, às 10 horas da manhã. Eu achava que era 9 meses. É 8. Vou falar depois nos stories. Mas uma gravidez pode acontecer em 8 meses, um nascimento. E eu creio que da boca da minha esposa ontem à noite, a Lu me chamou essa atenção, me lembrou disso. Falei para a Bruna e o Espírito Santo falou da boca da Bruna: ei, é porque o pai está acelerando o plano, então dá para nascer em 8 meses. Vamos acelerar. Vamos virar 2021 como filho de Deus e não mais como órfão. Deus está acelerando o plano de amor. Presta atenção. Não olha para a minha vida, olha para o que Ele está fazendo. Só isso. Não deixa o orgulho te dominar, vai pedir perdão. Não deixa a vaidade te dominar, peça ajuda. Eu só estou no escritório da nossa empresa hoje porque eu tive que deixar meu orgulho de lado. Eu tive que negociar com um valor muito abaixo do pedido. Meu orgulho não deixava eu negociar a menos, abaixo. Só que eu fui crendo de que eu não estava sozinho na negociação. Crendo de que Cristo habitava em mim e de que eu estava falando como Cristo fala. Eu fui verdadeiro e o cara falou: a sala é sua. R$1.100 a menos do valor de origem. E não tem a ver com o valor, tem a ver com que eu sei que foi Deus que colocou a gente lá dentro. Até quando? Não sei, eu me preocupo com agora. Deus não quer ver você mais olhando para a vida sem sentido, sem graça. Ele quer te dar a graça. Ele quer colocar a graça dele dentro de você, mulher. O que te impede de acreditar nisso? O que te impede? Aí você pode falar assim: o que me impede, Bruno? O que me impede, eu vou te listar os problemas. Pá. E eu vou falar: esses problemas são os problemas que a humanidade sofre, que eu sofro. Eu vou te falar de onde ele me tirou. E não é sobre ficar comparando. É sobre você parar de olhar para os problemas e olhar para quem tem a solução. Apenas ele vai te tirar desse lugar. Não é o Bruno, não é a Bruna, não é Instagram, não é curso, não é nada. É ele que vai te tirar desse lugar, mulher. Você sabe com quem que eu estou falando. Espírito Santo, eis-me aqui. Eis o seu povo. Faz o seu rio fluir até amanhã, Pai, de forma assim sobrenatural mais uma vez, porque você já fez várias.
Pessoas que vão decidir crer, independente das circunstâncias. Pessoas que decidiram entender e já entendeu de forma visceral de que Deus não é um Deus de mudança de circunstância, Deus é um Deus de relacionamento. As circunstâncias mudam, se resolvem, prosperam como consequência, como fruto, mas a essência é o relacionamento com a videira. Eu sou ramo, a minha essência é aqui, ó, com a videira. O fruto vai nascer, mas a minha essência está aqui, ó. Beijo no coração de vocês. O que já tirou, Checked? Já tirou. Já tirou desse lugar horrível. Ah, boa. Palavras de fé, é isso. Já tirou. Deixa eu dar tchau. Vem aqui do meu ladinho, hein? Amor, então... Não, ela não quer mais... Ela tá só recebendo as mensagens porque Deus mandou ela fazer assim que ela se sente melhor. Eu tô aqui, na verdade, a gente trabalha o dia todo, o tempo todo, lidando, doando. Então eu separei esse momento para eu estar aqui recebendo. Amém. Da minha forma. Amém. Mas tô aqui colada na videira com vocês. Amém. E em 2016, um homem usado por Deus falou: ei, vocês dois vão estar juntos. E ela nem estava comigo no lugar que ele falou, eu tenho gravado. Ei, Bruno, eu visito uma mulher ao seu lado e eu não te conheço, rapaz, mas o nome dela é Bruna. Essa foi a frase dele. Eu quase enlouqueci. Mas eu tava na Cielo, eu não entendia nada. Eu ainda decidi sair da Cielo, fiz uma transição de carreira, queria ser nutricionista emocional, decidindo a vida no próprio braço. E eu fui colar na videira só em 2018 que eu tomei a decisão de crer, sem ver nada, mas apenas crer. Só em 2018, 29 de agosto de 2018. Foi meu batismo. Tá bom? Beijo, gente. Até amanhã. Vai ficar gravado aonde esse? No YouTube. No YouTube, tá, o Gini? No YouTube, meu amor. Viva a sua essência, né? O YouTube. Entra na página principal desse Instagram, clica no link que você vai ver embaixo da cara do jumento. Você vê um link lá, clica e vai, tá? Deixa Deus falar. Beijo. Amanhã às 10 horas estamos aqui.